Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de ótica para o 9º ano. Dessa vez nós vamos analisar alguns instrumentos, no caso a câmara escura, que foi a base para a maioria dos instrumentos ópticos que nós temos hoje em dia, como por exemplo máquinas fotográficas, telescópios, entre outros. Para isso a gente vai voltar um pouquinho no tempo, o ciclo do século XI, tá? Em torno de 1000 anos depois de Cristo, numa época onde o Oriente Médio estava com um bom desenvolvimento científico, um grande desenvolvimento científico, bem paralelo com o da Europa, até um pouco mais avançado em certos setores, e a gente teve um bom desenvolvimento na área de ótica. Ainda que nessa parte não tivesse tido um estudo com relação à natureza da luz, ou seja, o que era a luz, do que ela era composta, mas já houve um bom desenvolvimento na teoria do comportamento da luz e principalmente da ótica geométrica, que é o que a gente está estudando. Esse cientista, basicamente ele já era um cientista na época, o Ibn al-Haytham, ele viveu por volta dessa época e ele foi um dos primeiros a desenvolver esse objeto que é chamado de câmara escura. Tá? Ele conseguia fazer esses experimentos em menor escala e ele também fez algumas demonstrações em maior escala. E essas demonstrações impressionavam bastante, porque eles desenvolviam uma coisa um pouco inusitada, que até para os padrões de hoje é bastante impressionante. Ele mostrava que num dia ensolarado, se você colocasse a pessoa numa caixa fechada, no caso, uma tenda bastante isolada, onde não entrasse luz por nenhum lugar, exceto um pequeno orifício bem demarcado aqui, tá? Um pequeno orifício, e você deixasse uma pessoa lá dentro, tá? Essa pessoa viria tudo escuro, porém, devido a esse orifício, seria projetado aqui na face oposta do orifício uma certa luminosidade. E ele percebeu que se ele colocasse uma pessoa aqui com determinadas distâncias, determinados tamanhos, um objeto ou uma pessoa se movimentando aqui, a imagem dessa pessoa era projetada nessa face oposta de cabeça para baixo. Isso é uma coisa que a gente está falando no século XI. Você perceber isso é uma coisa completamente fora do padrão. Inclusive, até hoje, isso seria impressionante. Então, você imagina naquela época um homem conseguir produzir isso de uma forma muito simples, sem nenhum tipo de mecanismo maquinário, sem nenhum tipo de eletricidade ou nenhum tipo de fonte de energia, apenas utilizando a luz do sol e um efeito próprio da luz, uma propriedade da ótica geométrica que ele já estava em desenvolvimento. Agora, como que essa imagem era formada aqui? Tá? Isso é o que a gente vai ver agora. Bom, agora o interessante aqui é a gente voltar a analisar de forma com ótica geométrica. Como a gente sabe, o Sol oferece como fonte primária luz para toda essa região, exceto para as pessoas que estão dentro aqui da nossa tenda, da nossa câmara escura. E essa luz do Sol incide sobre todos os pedaços da pessoa, da pedra, do chão, e cada pedaço desse vai refletir um pouco de luz, só que para todas as direções, ou seja, quando bater aqui um feixe de luz aqui incidir sobre essa parte da cabeça da pessoa, ele vai emitir luz para todas as direções. Tá? Assim, a mesma coisa acontece com o pé dele, assim acontece com toda a região entre o pé e a cabeça dele, ou seja, todas as partes do corpo, cada milímetro dessa pessoa, cada pedacinho dessa pessoa vai estar emitindo luz, vai estar refletindo luz para todas as direções. Nesse caso, o que vai interessar para a gente é ver os limites, ou seja, na parte de cima e na parte de baixo. E o que acontece nesses limites? De todos esses raios, alguns desses raios, né, alguns, que no caso seria um feixe desses infinitos feixes que estão para todas as direções, vai passar exatamente por esse orifício. Tá? Os outros vão bater. Isso vai fazer com que apenas o feixe referente à parte de cima da cabeça da pessoa incida sobre essa parte. E como não incide nenhum outro feixe, essa parte fica iluminada unicamente com a luz que proveio no caso, a parte de cima da cabeça da pessoa. Isso faz com que aqui fique projetado exatamente como se fosse, por exemplo, a projeção de uma sala de cinema, fica projetado aqui a imagem, no caso da parte de cima da cabeça da pessoa.
é interessante analisar que a gente não observa esse tipo de fenômeno toda hora, quando, por exemplo, eu tenho uma superfície como a da minha mão, que está recebendo a luz do meu rosto, porém ela não tem a minha imagem projetada aqui, é porque ela não só recebe a luz da minha mão, ela recebe a luz da reflexão de todos os outros corpos que estão à minha volta. Isso faz com que esse conjunto inteiro de todas essas imagens não forme nenhuma imagem específica e a minha mão apenas fique iluminada. Porém, se eu tivesse alguma forma de garantir que apenas a luz da luz refletida pelo meu rosto chegasse até a minha mão, eu conseguiria projetar aqui. E é isso que a câmera escura faz. Esse pequeno orifício, muito pequeno, ele garante que apenas um pequeniníssimo feixe de luz consiga chegar até aqui. E a mesma coisa acontece com a luz que vem aqui da parte de baixo do pé da pessoa. De todos os raios que ela reflete para todas as direções, vai ter um feixe que vai passar especificamente por esse orifício, chegando aqui até essa parte, projetando, no caso aqui, o pé dessa pessoa. E todas as outras regiões, que a gente não desenhou aqui, todas as regiões entre a cabeça e o pé da pessoa, se você continuar projetando, você vai ver que sempre vai ter pelo menos um mínimo feixe de luz que vai passar e vai para cá, e unicamente essa região. Isso vai garantir que cada pedaço seja projetado aqui, unicamente ele. Então a imagem fica bem detalhada, bem definida. Você consegue ver o contorno e ver o desenho da pessoa. E o interessante é que a pessoa que estava aqui dentro não só enxergava a pessoa de cabeça para baixo, como ela enxergava todo o movimento que a pessoa fizesse, porque isso acontecia basicamente quase que instantaneamente. Enquanto a pessoa ia se movendo, a imagem aqui ia se movendo exatamente como se fosse um filme. Então a grande magia desse tipo de instrumento, desse tipo de utilização da luz, é que ela impressiona pela simplicidade e pela forma como ela é complexa, apesar de ser simples, porque ela envolve o conhecimento complicado da ótica geométrica, que já era um pouquinho avançado na época, mas ainda assim, para os padrões da Idade Média, era muito impressionante você ver esse tipo de apresentação. A pessoa poderia, por exemplo, performar aqui um malabarismo ou mesmo um teatro, e a pessoa estaria vendo aqui exatamente quase como se fosse um cinema, exceto pelo fato de que a imagem estaria de cabeça para baixo. Então você vê que esse tipo de instrumentação ele já é bem antigo, mas mais para frente ele foi utilizado para outros fenômenos, ok? Bom, agora a gente pode chegar na forma geral da câmera escura, tá? A forma como que a gente pode aplicar as relações métricas e analisar as proporções que existem entre as medidas, tanto do objeto quanto da câmera, assim como as respectivas distâncias. Numa forma geral, qualquer câmera escura ela vai ter um determinado tamanho, que a gente vai chamar aqui de desenho, uma profundidade em relação, que no caso seria a distância entre o orifício e a face oposta, onde a imagem vai ser projetada. E aí todas as outras distâncias serão flexíveis, todas as outras distâncias serão variáveis. Eu posso ter objetos de tamanhos diferentes, o que vai também ter distâncias diferentes que eu posso estar desse objeto, assim como uma altura da projeção, no caso aqui a altura da imagem projetada. A gente vai chamar isso aqui da imagem do objeto, que é projetada no fundo da câmera. Se a gente traçar os raios, a gente vai conseguir perceber que há o quê? Que há uma semelhança de triângulo, pois por alternos internos, esse ângulo beta é igual a esse ângulo daqui, assim como por opostos pelo vértice, esses dois ângulos são iguais. Isso faz com que esse triângulo, que é composto de alfa, beta e algum outro ângulo aqui, que vai ser consequência de alfa, beta, também vai ser semelhante a esse triângulo aqui, que também tem alfa, beta e também um outro ângulo aqui. Por essa semelhança, tá? Por eles serem semelhantes, a gente pode concluir que a razão entre a altura desse triângulo, que no caso aqui seria a distância até o orifício da caixa, do objeto até o orifício da caixa, pela altura do objeto, tá? Que no caso aqui a gente está representando com H, vai ter que ser igual à razão entre a altura desse triângulo, que no caso é a profundidade da caixa, profundidade da câmera escura, pela altura da imagem que vai ser projetada, tá? Não a altura da câmera, mas a altura da imagem que vai ser projetada. Isso traz a gente para essa razão. Hzão sobre Dzão é igual a Hzinho sobre Dzinho. E se a gente lembrar, essa razão aqui é parecida com a razão que a gente já viu na utilização de ótica geométrica para composição de sombras.
Ou seja, o mesmo tipo de semelhança que provém do mesmo tipo de formulação de semelhanças de triângulo, que é devido ao fato da ótica geométrica estar embasada numa propriedade fundamental, num princípio fundamental da luz, que é o princípio de que a luz, no meio homogêneo, tem a sua trajetória em linha reta. Então isso é muito importante, ver como é que a matemática é importante para a definição e para a análise desse tipo de fenômeno, e também para a gente poder formular e fazer análise e predições com relação a esses fenômenos. Então você percebe que a utilização de câmera escura vai cair em vários exercícios de formas muito diferentes, a gente vai analisar os exercícios, mas basicamente essa é a fórmula que a gente vai estar utilizando sempre, ok? Bom, por fim, vale salientar que essa utilização da câmera escura, assim como os cálculos envolvidos nela, foram bastante importantes para abrir as portas para uma gama de utilização, para uma gama de instrumentos ópticos que a gente poderia desenvolver a partir daí, tá? Demorou um pouco mais para que esses instrumentos fossem desenvolvidos, mas todos eles foram baseados nesse básico da câmera escura. E aqui a gente vai falar sobre a câmera fotográfica, um instrumento muito simples. Hoje em dia ele é extremamente complexo, ele envolve vários outros fatores, várias outras ferramentas, tem a utilização de lentes, profundidades diferentes, ainda mais agora que a gente tem a utilização de câmeras digitais, que tem processos um pouco diferentes, mas o básico do básico do desenvolvimento da câmera fotográfica foi com a câmera escura, utilizando essa questão da formulação da imagem e utilizando um material, tá, que a gente não vai analisar agora, mas que tinha uma propriedade muito importante, que era o papel fotossensível. O que esse papel fotossensível tinha? Ele tinha a capacidade, ao ser banhado por luz, aquela parte que era banhada por luz começaria a escurecer depois de um tempo. Então o papel era todo branco, aonde batia a luz, ele escureceria. Bom, e aí como é que a gente fazia a utilização disso? A gente fazia uma câmera escura, deixava ela momentaneamente tampada, aqui dentro a gente colocava esse papel fotossensível de forma que ele não pegasse luz, e aí a gente fazia uma abertura aqui do nosso orifício, apenas momentânea, apenas por um determinado tempo, para que ela fosse banhada com a luz que ia ser provinda da onde? Da reflexão do objeto. Esse objeto estava sendo iluminado, a reflexão dele, como a gente já viu, ia emitir raios de luz que ia projetar a imagem dele aqui no fundo. Só que esse fundo agora seria feito por esse papel fotossensível. Isso faria com que a região banhada de luz ficasse queimada, ou seja, ela ficasse escurecida, porque esse papel tinha essa propriedade de escurecer quando ele era banhado por luz. E no caso aqui, formava-se essa imagem, né? De cabeça para baixo, a imagem era invertida, e ela tinha uma peculiaridade. O papel era todo branco e, no caso, a imagem ficava escurecida. E se esse objeto fosse, por exemplo, uma pessoa com partes que eram brancas, com uma roupa parcialmente branca ou parcialmente mais escura, os tons vinham invertidos, ou seja, a parte que era branca, que refletia mais luz, fazia chegar mais luz no papel fotossensível, queimava mais, ficava mais escura. E a parte que era mais escura, que refletia menos luz, fazia ficar mais claro, o que fazia com que a foto ficasse negativada. Esse é o famoso negativo da foto. Mais para frente eles aprenderam a inverter esse negativo, a positivar que eles utilizam, mas basicamente essa é a forma mais simples que você pode ter de câmera fotográfica. Foi a partir daqui que se desenvolveu toda essa gama de aparelhos como câmera fotográfica e mais para frente filmadoras e outros tipos de aparelhos que a gente utiliza até hoje. Então você pode perceber que a utilização da câmera escura é muito importante, apesar de ser simples a matemática dela, mas ela é muito importante até hoje, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.